Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a igreja nos apresenta para esta terça-feira da primeira semana da Quaresma. O texto dessa terça-feira se encontra lá em Isaías, capítulo 55. Apenas 2 versículos, o 10 e o 11, que nos diz assim: Isto diz o Senhor: Assim como a chuva e a neve descem do céu, e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra, e fazê-la germinar e dar semente para o plantio e para a alimentação, assim a palavra que sair de minha boca não voltará para mim vazia. Antes, realizará tudo o que for da minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la. Amados irmãos e irmãs, particularmente eu gosto muito desse texto. Sabe por quê? Eu cresci escutando na igreja expressões como: a palavra do Senhor não volta sem que tivesse sido feito efeito, e por aí vai. E aí, por esse motivo, quantas e quantas eu ficava me perguntando o que isso quer dizer. Eu, na minha mentalidade de criança, ficava imaginando que Deus gritava lá do alto do céu, e esse grito de Deus era escutado de alguma forma. Só que será que é exatamente isso que a palavra quer falar? E por que aparece chuva, neve? O que isso quer dizer? Então eu vou te ajudar a entender melhor. Para isso, precisamos voltar no tempo. Entender que o livro do profeta Isaías ele é dividido em 3 partes. A parte número 1 vai do capítulo 1 até o capítulo 40. A segunda parte, do 40 ao 55. E o nosso texto está na terceira, que vai do 55 em diante. Nessa terceira parte, nós estamos escutando falar o povo de Deus que está voltando já do exílio babilônico. Então, o que foi esse episódio histórico? De modo bastante resumido, o Império Babilônico invade a região do povo de Deus, especialmente a região de Jerusalém, e leva algumas pessoas deportadas para a terra da Babilônia. Mas vem cá, tem um segredo para te contar. Lá na Babilônia era uma terra seca. Interessante você colocar isso na sua cabeça. Era terra seca, não tinha muita chuva. E o povo de Deus sempre viveu diante da dinâmica da agricultura. Então eles sabiam que a água, de modo mais específico, a chuva e também, portanto, a neve, ajudariam as plantações. Ao mesmo tempo, lá na Babilônia, eles acreditavam em vários deuses. E qual era a crença em relação a esses deuses? Era de que eles falavam, mas as palavras deles eram instáveis. Por exemplo, um deus, sei lá, vamos colocar nomes aqui aleatórios, tá bom? A deusa Afrodite hoje diz que eu vou ter um amor, mas aí daqui a um ano ela muda de ideia. Então ela falou que eu ia ter, mas depois ela muda. Era assim que os babilônicos interpretavam as suas divindades. Quando você agora olha essa realidade inteira, aí você para e diz: epa, agora tudo começa a fazer sentido. Porque primeiro, versículo 10, olha o que é que foi falado. Assim como a chuva e a neve descem do céu. O povo de Deus sabia a importância da água. E eles sabiam que aquela água não voltaria mais. Embora a gente saiba que tem a dinâmica da evaporação, mas eles sabiam que aquela água fazia o seu efeito necessário em relação à semente, a fazer a semente dar fruto, tornava a terra fértil, e era esse o ponto alto daquela água. Então, assim como acontecia com a água, que vem irrigar, que vem fecundar, que vem fazer germinar, assim a palavra que sai da boca de Deus não volta vazia. Ela também torna o terreno fértil. Ela também faz com que a semente germine. Ela fecunda a terra. Olha que coisa bonita, gente. E quando eu começo a entender isso, eu começo agora a me perguntar o que significa a palavra de Deus. Ora, a palavra dabar vem do hebraico. Ou melhor, a palavra vem do hebraico, que significa dabar. E a palavra dabar tem 2 significados naquele tempo. Palavra e ação. Então, quando a gente escuta palavra de Deus no Antigo Testamento, não quer dizer palavra, como é no português, que é uma palavra que muitas vezes é escrita, morta. Não. Palavra quer dizer ação. Então, eu poderia olhar para esse texto entendendo assim: toda e qualquer ação de Deus, todo e qualquer agir de Deus, ele sempre é efetivo. Toda e qualquer promessa que Deus diz, eu vou fazer, eu vou te dar, diferentemente dos deuses babilônicos que eram instáveis, com Deus sempre vai dar certo. Com Deus sempre vai acontecer. Então é importante que você compreenda isso. Quando Deus fala, não é um som, não é um grito, como eu disse que eu achava que era quando criança, mas é um ato, é uma ação. E aí, é importante, e aí que eu entro já no contexto quaresmal,
da nossa conversão também em relação à palavra de Deus, em relação à ação de Deus. Eu lembro quando eu era criança que muitas vezes a professora mandava eu colocar lá um grão de feijão, ou no algodão, ou na terra. Eu tenho que esperar 2, 3, 4 dias para começar a ver alguma coisa germinando. É preciso esperar. E é nesse ponto que eu quero finalizar o vídeo, falando sobre a espera. Amados irmãos e irmãs, a palavra de Deus age como uma semente. Muitas vezes eu preciso esperar, mas com uma certeza, com uma esperança concreta. É palavra de Deus? Então não volta sem ter cumprido aquilo que Ele falou. Se Deus promete, Ele cumpre. Nós não seguimos um Deus de palavras vazias. Nós não seguimos um Deus que tem uma palavra que hoje diz e amanhã volta atrás. Uma palavra que na verdade é instável. Pelo contrário, o nosso Deus é o Deus do Dabar. É um Deus de ação. É um Deus que, assim como a chuva e como a neve, traz terreno fértil ao nosso coração. Amados irmãos e irmãs, finalizo com o versículo 11, a parte final que diz assim: Antes, realizará tudo o que for de minha vontade e produzirá os efeitos que pretendiam enviá-la. É isso que é a palavra de Deus. Aquilo que é da vontade de Deus, uma hora ou outra, vai acontecer. Por isso que tem uma frase que eu gosto muito, de uma canção que diz assim: a vontade de Deus é o meu paraíso. Cumprir a vontade de Deus na nossa vida é motivo para nós de alegria, de felicidade, de realização. Que nessa quaresma nós busquemos, com todo afinco, com todo o nosso esforço pessoal, olhar para a vontade de Deus e entender que ela é justa, ela é agradável, ela é o nosso paraíso. E que todos os dias, durante esses 40 dias de quaresma, possamos pedir a Ele: Senhor, como a chuva, como a neve, vem também irrigar o meu coração, vem molhar o meu coração, vem tirar essa sequidão, igual ao terreno dos babilônicos, para que de fato o meu coração contemple a Tua vontade, para que onde antes existia uma terra seca, uma terra árida, possa existir um grande terreno fértil, para que a Tua palavra caia, germine e dê frutos diante da Tua vontade. Amado irmão, amada irmã, eu espero que você tenha gostado desse nosso estudo, dessa nossa reflexão, e eu convido você a também acompanhar daqui a pouco aqui no canal, às 7 horas da noite, o Evangelho, também desta terça-feira. E lembrando, que aqui no canal, todos os dias, nós temos vídeo da primeira leitura e do Evangelho. Conto com você, com a sua participação, com a sua audiência e mais. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas, tá bom? Que Deus te abençoe e até mais.